diante da presença do Espírito Santo, porque sabemos que os dias são maus. Porém, nosso Deus sobressai e é maior do que qualquer coisa. E isso é um conforto ao nosso coração. Estamos no lugar certo, estamos na presença de Deus. Aqui é lugar onde os céus, ele desce, Deus se move e o Senhor visita o nosso coração e a nossa alma. E aqueles que aqui adentraram angustiados, pensativos, enfim, nessa noite Deus tem algo especial para ti. Não duvide, creia que você não está aqui em vão. Deus tem algo, uma vitória, uma bênção, um toque dos céus. Você que nesta sexta-feira se posicionou aqui diante de Deus, com certeza você merece um toque dos céus na tua vida, na tua casa, na tua família, no seu trabalho. Fique em pé, vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite, porque, como disse anteriormente, somos dependentes de Deus, e é Ele, e só Ele, quem tem essa capacidade para alimentar a nossa alma. Pegue a sua Bíblia, nós vamos ler aqui alguns textos. Nós vamos ler primeiramente no livro de Juízes, no capítulo 9, Juízes capítulo 9, versículos 53 e 54. Livro de Juízes, o capítulo de número 9, versículos 53 e 54. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Versículo 53. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Agora vamos para 1 Samuel, capítulo 31, nós vamos ler o versículo 4 e o 5. 1 Samuel 31. Tem Samuel na sua Bíblia? Glória a Deus. Desculpa, irmãos, 2 Samuel? Isso, não, 1 Samuel, isso. 1 Samuel, é isso mesmo. O último capítulo de número 31. O último capítulo, versículo 4 e o 5. Quantos acharam? Diga amém. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Agora nós vamos para o Evangelho de São Lucas, capítulo 14. Evangelho de São Lucas, capítulo 14. Vamos ver aqui os versículos, a partir do versículo 16 ao 24. Glória a Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 16. Diz assim: porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por excusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. Então, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, porém ainda há lugar. E disse o servo ao Senhor: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar.
para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém, Senhor. Feche os seus olhos, não se assente ainda, vamos fazer mais uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, é uma noite de confiança, de fé, uma noite de celebração contigo, e sabemos e queremos sermos honrados por Ti, ó Pai, porque o Senhor conhece nossa necessidade, nosso coração e nosso ser, e em nome de Jesus fala grandiosamente com cada um de nós, porque na nossa pequenez, ó Pai, nós abrimos o coração e temos o desejo tão somente de sermos vaso nas Tuas mãos, instrumento Teus, e sabemos que isto sim é precioso para Ti. Então torna-nos mais fortes, ó Pai, para que possamos testificar da Tua glória e do Teu poder, que não sejamos envergonhados, ó Pai, mas que sejamos o motivo da glorificação do Teu nome, da Tua palavra e do Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar, que Deus abençoe. Nós estamos vivendo agora o século 21 e sabemos que a tecnologia ela avançou de uma capacidade enorme, muito grande. Porém, vemos, mesmo nesses dias atuais, nesse tempo em que a ciência se multiplicou grandiosamente, nós vemos pessoas, homens, mulheres, jovens, vivendo de forma cada vez mais dificultosa na sua área emocional, em suas decisões, na sua vida pessoal. Nós vemos a dificuldade da humanidade em se posicionar-se, em decidir-se na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. E vemos, poderíamos até dizer que essa geração de hoje é uma geração que vive tormentos emocionais, dificuldades emocionais terríveis. E nessa noite Deus nos dá a oportunidade de nós adentrarmos na palavra dele e termos aqui como parâmetro dois grandes homens de Deus. Não estamos falando de pessoas qualquer, estamos falando de Saul, que foi o primeiro rei de Judá, que foi escolhido por Deus, separado por Deus, que foi aquele que foi chamado e escolhido no meio de uma grande multidão, que veio de uma família simples, mas que se posicionou e tornou-se rei sobre o povo de Deus. E este homem, Saul, a história dele é uma história que se inicia de uma forma linda, de uma forma maravilhosa. Ele estava procurando as jumentas do seu pai, que haviam se perdido, quando na verdade Deus procurou ele e apontou ele para o profeta Samuel, o apontou que ele seria e deveria ser o rei sobre o povo de Deus. E portanto, Saul ele tinha tudo para fazer com que essa história se consolidasse como uma história vitoriosa, uma história maravilhosa, uma história verdadeiramente de vitória. Porém, nós vamos perceber que em um determinado tempo do reinado de Saul, o que ele fez? Ele deixa de dar a Deus a obediência necessária, e pelo fato dele desobedecer a Deus, lhe é tirado o reinado, e o Senhor o rejeita. Deus rejeita a Saul por conta da desobediência. E portanto, lá no final da vida dele, o que acontece com Saul? Lá no final da sua vida, ele está numa situação difícil, está numa peleja, ele é um guerreiro, está junto com seus filhos, e nesta batalha
a Bíblia vai relatar algo muito triste. Por quê? Porque naquele dia são mortos os 3 filhos de Saul. E Saul também está prestes a morrer. E ele percebe isso, mas ele possuía um escudeiro. Ele possuía, todos nós temos pessoas íntimas, pessoas que nós podemos partilhar a nossa intimidade, que nós podemos conversar com eles, porque essas pessoas estão dispostas a nos ouvir, a nos entender. Pessoas nas quais nós confiamos, acreditamos nelas ou nela, e somos capazes de abrir o coração por conta dessa confiança, porque sabemos que essas pessoas estão conosco e elas estão ali para somar, para ajudar. E Saul, ele tinha ali o seu escudeiro, mas naquela hora de dificuldade, quando ele vê que está perdendo a batalha, vê que seus filhos morreram, o seu exército sucumbiu, estão todos caindo, e ele percebe que ele também vai morrer. E ele percebe que o exército inimigo possui vários flecheiros. E ele pensa, daqui a pouco um desse flecheiro vai atravessar o meu corpo e eu vou morrer. E então ele começa a imaginar que aquele tipo de morte, se ele fosse morto por um flecheiro inimigo, todos contariam essa história, todos levariam adiante essa história de que Saul, o grande homem escolhido por Deus, foi morto por um flecheiro inimigo. Aquele era o momento de Saul reconhecer que Deus é quem o havia levantado. Aquele era o momento de Saul reconhecer que o Senhor não é um simples Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus que possui um exército celestial. Ele é um Deus, Ele é o Deus das batalhas, o Deus da guerra. Era o momento de Saul reconhecer a glória de Deus, o poderio de Deus, e quem sabe cair de joelho, ali naquele lugar, mesmo com os seus filhos mortos, o seu exército perecido, morto, e quem sabe ele morrer ali, ser atravessado por flechas, buscando a face de Deus, buscando e exaltando o Deus que o havia levantado. Mas a preocupação de Saul não era com Deus. A preocupação de Saul era com a sociedade, com outros homens, o que diriam dele. Afinal de contas, a história dele como seria contada a história dele. Olha como é que nós precisamos tomar cuidado para que a vaidade não adentre o nosso coração, nossa alma, e para que a gente tenha esse entendimento que Deus sobressai todas as coisas. Aleluia. Que Deus é o Deus criador, é o Deus forte, o Deus que exalta e que abate, que Ele é forte, que Ele é poderoso. Olha a preocupação, e essa preocupação, e Saul então diz ao seu escudeiro que atravesse ele com a espada, e o escudeiro disse não. Então Saul, ele pega a sua espada e se mata. Porém, isso não fica oculto. Este fato ele vem para a história e piora a situação daquele homem. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com o que é que o compadre vai dizer, o que é que a vizinha vai dizer, o que é que a pessoa vai falar. E nós precisamos, como homem de Deus, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ter o nosso temor, a nossa preocupação voltada para a palavra de Deus. Não importa, a última palavra não vai ser do vizinho, a última palavra não vai ser da mídia, não vai ser do Facebook, a última palavra ela vai vir dos céus, ela vai vir de Deus na nossa vida, a última palavra ela vai vir do Senhor dos exércitos. É Ele que levanta, é Ele que abate, é Ele que escolhe.
É Ele que separa, é Ele que trabalha, é Ele que age, é Ele que faz. E na história, uma história com um fim semelhante à história de Abimeleque, um grande guerreiro. E ele se posiciona como um juiz diante do povo de Deus. E naquela época, não era igual hoje, que o Espírito de Deus vem sobre toda a carne, e o irmão Joaquim profetiza, a irmã Maria profetiza, e o irmão José, ele tem visões. Não, naquela época, pessoas especiais, pessoas específicas possuíam esse dom, ou eram separados, escolhidos por Deus para tal. Isso aconteceu na vida de Abimeleque. Abimeleque foi um homem escolhido para ser juiz diante do povo de Deus. Seria como se fosse um cargo, uma função semelhante a um sacerdote. Algo especial e muito grande. Mas, porém, aquele homem, em um determinado momento de vaidade, o que ele faz? Ele determina a morte dos seus irmãos. Ele faz algo contrário à vontade de Deus. Ele faz algo que desafia a vontade de Deus, desafia a vontade do Senhor. E por essa razão, em um momento circunstancioso na vida dele, ele está batalhando, está na guerra, e de repente uma mulher lança um vaso sobre a cabeça dele. E ele percebe que aquela situação, aquele machucado, aquela ferida é o suficiente para causar-lhe a morte. Então ele chama o seu moço e diz para ele: olha, eu quero que você me mate, para que não digam que Abimeleque morreu por causa de uma mulher que lançou um vaso na cabeça dele. Olha a visão de vaidade daquele homem. Era um momento crucial na vida dele, era um momento em que ele se desligava aqui das coisas terrenas, estava prestes a morrer. Era um momento dele buscar a comunhão maior com Deus, era um momento dele se aproximar mais de Deus, era um momento da confiança, era um momento dele celebrar com Deus e dizer: Senhor, eu caminhei até aqui com o Senhor, e o Senhor vai comigo, e o Senhor vai na minha vida, e o Senhor vai abençoar, receber o meu espírito, assim como fez. Nós temos um exemplo, muitos anos depois, do martírio do primeiro diácono. Os irmãos podem me ajudar aí? Estevão, sim. Estevão, ele foi apedrejado, e quem pode afirmar que não houve uma pedra lançada por uma mulher também? Mas isso não foi o motivo de Estevão abandonar a sua fé. Ele não age pelo egocentrismo, pela vaidade, não. Ele continua ligado nos céus. Ele diz: eu vejo os céus abertos e vejo o Filho do Homem à direita do Pai. Eu vejo a glória de Deus, eu vejo o poder de Deus na minha vida, eu vejo a unção de Deus na minha vida. Por quê? Porque ele se esvai da vaidade. É isso que Deus está dizendo hoje. Porque a vaidade, muitas das vezes, ela faz com que nós nos afastemos de Deus, da palavra de Deus, da graça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus trabalha na hierarquia. Diga assim: Deus trabalha na hierarquia. Agora, para acordar mesmo, tá? Para acordar, diga mais forte: Deus trabalha na hierarquia. Para que a gente entenda o texto, muitas das vezes é necessário que nos atenhamos ao contexto. E é isso. Olha, Deus, quando ele cria o homem como a essência
da sua criação. O homem não é uma criação qualquer. É a essência da criação de Deus. É feita a imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós somos enjoados assim. Né, pastor? Por isso que nós somos enjoados. E tem gente que é difícil. É isso aqui para lidar. Porque nós somos feitos à imagem de Deus, à essência de Deus. Porém, tristemente, por conta da desobediência, o homem decaiu. O homem decaiu. E, portanto, o homem se encontra numa posição de redenção. É isso, nós nos encontramos numa situação de redenção. Na verdade, nós somos criados à essência de Deus, à imagem de Deus, mas desobedecemos. Nossos antepassados desobedeceram e estamos numa situação hoje de redenção. Precisamos nos render a Deus, precisamos voltar ao Pai, precisamos voltar aos céus, precisamos voltar à graça, ao poder, à bênção, precisamos voltar ao nosso lar celestial, precisamos urgentemente voltar. E por isso que o homem não se conforma, por mais que o homem conquiste, ele não se satisfaz. Por quê? Porque não somos cidadãos da terra, somos cidadãos dos céus. É isso, Deus nos fez a essência dele, a imagem dele, e é por isso que nós agimos dessa forma. Porém, eu disse que há uma hierarquia. E por que a hierarquia? Veja bem, a hierarquia, ela pode ter dois fundamentos. Ela pode ter o fundamento do domínio, a hierarquia para domínio, ou a hierarquia para proteção. Veja bem, dentro de uma casa, dentro de uma família, existe uma hierarquia, ou pelo menos deveria existir. Se não existe, é porque há uma inversão de valores, é porque está tudo de cabeça para baixo, está tudo invertido, né? Às vezes é o filho que quer mandar no pai, ou a filha que quer mandar em casa. Então tem que haver uma hierarquia, mas não é a hierarquia do domínio, é a hierarquia do cuidado. O pai, quando fala, ele quer cuidar. A mãe, quando fala, ela está buscando orientar, buscando fortalecimento, crescimento. E assim é Deus também. A hierarquia de Deus não é aquela hierarquia do domínio, mas é a hierarquia do cuidado. E nós, como criaturas feitas por Deus, nós somos a igreja. Mas o homem em si, o homem natural, como criatura de Deus, ele aceita que Deus criou, aceita que Deus lhe capacitou e tantas coisas concedeu, mas ele rejeita a obediência a Deus. E quando ele rejeita a obediência, ele acaba rejeitando também até o cuidado de Deus. Acaba rejeitando o cuidado de Deus. E é nisso que o homem fracassa, é nisso que o homem cai. E aí nós entramos, como igreja de Cristo, nós entramos em algo especial que Deus está trazendo para nós essa noite. Quando Jesus fala da parábola da grande ceia. E aí que nós vamos entender que é cuidado e não é domínio, que Deus tem para a igreja, Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque Jesus disse, olha, o homem, ele planejou uma grande ceia. Este homem, na verdade, é simbólico, na verdade é Deus que planejou uma grande ceia. Diga assim, Deus planejou uma grande ceia. E portanto, foram convidados pessoas, foram vários convidados. Porém chegou a época da grande ceia. Aquele senhor, o dono da ceia, ele disse, olha, avise, vá lá e me avise, né, os convidados, está chegando a ceia.
E então os convidados, um disse: olha, eu comprei uma fazenda e eu preciso conhecê-la. O outro: eu comprei juntas de boi e preciso experimentá-los. O outro disse: olha, eu me casei e agora não dá, eu preciso organizar minha vida. E portanto o mensageiro volta e diz: olha, as pessoas estão se excusando, estão se desculpando e eles não querem ir. Então o dono da grande ceia, ele diz: olha, faz o seguinte, busque os doentes, os mendigos, saia pelas vielas, vá para esses lugares e tragam essas pessoas, porque eu quero que a minha casa fique cheia. Eu quero que haja celebração na minha festa. Então esta é a essência da igreja. A igreja, ela foi formada, planejada dentro do coração de Deus, não para ser um povo morto, um povo oco, um povo triste, não. A igreja, ela foi estabelecida para participar de uma grande ceia, de uma grande festa. Ai daquele que está dentro da igreja e não consegue entender isso. E as pessoas lá de fora certamente não têm essa visão. Por isso eles têm uma ótica da igreja como um povo que cheira a morte, como um povo triste, um povo vedado de participar de muitas coisas. Mas nós sabemos que na verdade o nosso Deus, Ele nos levantou para uma grande celebração. Celebração à vida, celebração à vitória, celebração à riqueza. E não só riqueza materiais, mas riqueza espiritual, riqueza de sentimento. É isso, essa é a essência da igreja. Essa é a essência do fundamento da igreja. Participar com Deus de uma grande ceia. E isso tem que ser motivo para alegrar o nosso coração. Isso tem que ser um motivo para nos renovar na presença de Deus, para que a gente tenha força para continuar caminhando. Nós não estamos dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, simplesmente para teatro, simplesmente para formar grupinhos. Não, estamos caminhando porque o dono da grande ceia, ele preparou uma ceia tremenda, maravilhosa. Ele preparou uma grande ceia. E vou te dizer uma coisa para você: ele não está preocupado com aqueles que se excusam, aqueles que se desculpam, aquele que diz: eu não posso ir porque agora eu comprei lá um pedacinho de terra e eu tenho que ver se lá eu consigo plantar alguma coisa lá, se eu consigo plantar uma verdurinha, alguma coisinha. Vá buscar verdura lá na feira, né? Vá buscar verdura lá na feira. Mas busca o Senhor, busca Deus, caminha com Deus, porque o que Deus tem para nós, para a igreja, é algo tremendo, é algo maravilhoso. E portanto, nós vamos tomar esse entendimento que o homem natural, ele até pode ter um cargo, ele até pode estar dentro da igreja, mas ele vai agir sempre na sua vaidade. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, ele sempre vai se render ao Senhor, não importa a circunstância. É um Daniel dentro da cova, os leões estão ali, ele está orando, buscando ao Senhor. É um Pedro e Silas dentro da prisão, ali sendo açoitado após o açoite, cantando, glorificando a Deus, e Deus fazendo com que as algemas caiam por terra por causa da glória dele, não simplesmente por causa do louvor, não, por causa do nome de Deus. Deus está preocupado com o nome dele, Deus está preocupado com aquilo que ele prepara para nós. E muitas das vezes nós não temos o entendimento dessa grandiosidade daquilo que Deus preparou. Mas você tem, porque você veio, você está aqui na presença do Senhor, você caminha com Ele, você está se preparando para essa grande festa, para essa grande ceia. Então fique em pé no teu lugar. Louvado seja Deus. Fique em pé no teu lugar, porque nessa noite é noite de Deus cuidar, Deus tratar da ferida da alma. É noite em que Deus, Ele vai retirar de nós o egocentrismo. Que fulano vai falar de mim?
que Cicrano vai falar. Olha, nós estamos preocupados com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, aquilo que Deus vai entender, aquilo que os céus vai agir. Estamos preocupados na hierarquia do cuidado de Deus, porque Deus não pretende o domínio sobre nossas vidas, mas Deus pretende o cuidado. Mas Deus só pode cuidar daquele que obedece. Não há como Deus cuidar do desobediente, porque por mais que Deus queira cuidar do desobediente, ele cai pelos seus próprios passos. Mas você não, você está iluminado pela graça e pela palavra de Deus, pelo agir dos céus, pelo Espírito Santo de Deus. E Deus selou na tua vida, Deus está selando nessa noite uma grande vitória, uma grande unção de vitória, uma grande unção de bênção. Deus está selando sobre a tua alma. Recanabassui de cantas. Você está aqui, não é em vão, né? Deus tem algo tremendo para a tua vida. Eu vejo nessa noite anjos de Deus fazendo alvorada aqui neste lugar. Eu vejo anjos de Deus, recanabassui de canta lebanás, anjos que se manifestam aqui nessa noite. Recanabassui canta limalabachai. E muitos desses anjos eu vejo quando eles começam a retirarem correntes, pessoas que estavam com a sua vida emocional amarradas, pessoas que estavam com o coração atrofiados pela mágoa, pela tristeza. Mas o Senhor derrama um azeite especial aqui nessa noite. Deus derrama um azeite especial. Receba nessa noite, receba na tua vida. Recalabachai sudecantarebanás. Louvado seja Deus. Fecha os olhos, quero orar em favor da tua vida. Pai celestial e santo, meu Deus, em nome de Jesus, o valente, aquele que está aqui, meu Pai, o teu filho, a tua filha, aquele Senhor que veio, que não mediu esforços e se posicionou diante de ti. Socorre nessa noite, ó Pai. Seja o socorro desta vida, em nome de Jesus. Não importa, meu Deus, a tua igreja não está preocupada com a circunstância, se é circunstância de bênção ou de adversidade. O que eles fazem e o que eles querem é render a ti, porque eles sabem, ó Pai, que tu és um Deus forte, tu és um Deus que guarda, tu és um Deus que age. E em nome de Jesus, age em nossas vidas, age sobre a tua igreja, age sobre o teu povo, ó Pai, age sobre a cidade, sobre os governantes, ó Pai. Seja Deus na nossa vida, seja Deus nessa igreja, ó Pai, e trabalha, levanta o forte, ó Pai, fortalece pelo teu poder, em nome de Jesus. Recanabassuri decanta. Meu Deus, toda enfermidade, angústia, toda praga, toda maldição caia por terra, ó Pai. E que o Senhor fortaleça a tua igreja, aviva a tua igreja, a tua obra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.